Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou trazer hoje mais uma reflexão. É, o texto que eu pesquisei, ele é baseado numa pergunta, mas eu achei melhor colocar como uma exclamação. Deus existe. Então é esse o tema que a gente vai conversar hoje. E antes de iniciarmos, vou fazer a nossa oração. Querido Pai, Mestre amado Jesus, que o Senhor possa estar presente nesse momento, em cada canto, em cada lar daqueles que nos assistem, em cada lar dos mais necessitados, seres e criaturas do nosso planeta. Que o Senhor possa nos amparar, nos proteger no caminhar da nossa jornada, na nossa semana e de tarefas diárias. Abençoe o lar de cada um e junto aos bons amigos espirituais, que eles também possam ser amparados. Agradecemos a presença de todos e a presença do Deus, de Jesus, em toda a nossa vida, em nossos corações. Muito obrigada, que assim seja. Muito bem, eu peguei do livrinho que eu já li algumas vezes para a gente, né? Terapia da Paz, do Donizete Pinheiro. Então a historinha é assim: um homem foi cortar o cabelo e a barba. Como sempre acontecia, ele e o barbeiro ficaram conversando sobre várias coisas. Até que, por causa de uma notícia de jornal a respeito de meninos abandonados, o barbeiro afirmou: Como o senhor pode ver, esta tragédia mostra que Deus não existe. Como? O senhor não lê jornais? Temos tanta gente sofrendo, crianças abandonadas, crimes de todo tipo. Se Deus existisse, não haveria sofrimentos. O cliente ficou pensando, mas o corte estava quase no final e resolveu não prolongar a conversa. Voltaram a discutir temas mais amenos. O serviço terminou e o cliente pagou e saiu. Entretanto, a primeira coisa que o homem viu foi um mendigo, com barba de muitos dias e longos cabelos desgrenhados. Imediatamente voltou para a barbearia e falou para a pessoa que o atendera: Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Como não existem? Eu estou aqui e sou barbeiro. Não existem, insistiu o homem, porque se existissem, não haveria pessoas com barba tão grande e cabelo tão desgrenhado como o que acabo de ver na esquina. Posso garantir que os barbeiros existem. Acontece que este homem nunca veio até aqui. Exatamente. Então, contrariando o que você afirmou anteriormente, Deus também existe. O que se passa é que as pessoas não vão até ele. Se o buscassem, seriam mais solidários e não haveria tanta miséria no mundo. E fim da nossa história. É, apesar dos tantos avanços intelectuais da ciência, ainda há muitas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam num Senhor Criador do universo. São esses mais materialistas, orgulhosos, eles não aceitam estarem sujeitos a, a ter um superior além deles. Infelizmente, nós ainda temos muitas pessoas assim. De outro lado, ainda temos aqueles incrédulos que eles não negam, mas eles estão convencidos de que não há um Deus, porque eles não conseguem compreender as injustiças sociais. Esse é o grande nó, que nem o do barbeiro, né? Falar que tantas misérias, gente passando fome, crianças na rua e mais, né? Então, algumas pessoas acabam associando que existir tanta maldade é sinônimo de não existir um Deus. Só que a gente precisa lembrar que quem criam as maldades somos nós, os homens. Deus nos fez simples e ignorantes, nos deu inteligência para sermos capazes, independentes de criarmos situações e evoluirmos, e nós é que vamos gerando determinadas situações que estão presentes na nossa sociedade. Então, aquela essência divina existe em todos os seres. Tá lá. Mesmo que ele fale que não acredita, que não existe Deus, ela está lá. Precisa acontecer algo algumas vezes, algo na vida daquela pessoa para dar um despertamento. Muitas pessoas também não gostam não procuram a religião, não procuram uma crença.
também por não acreditar no que algumas religiões trazem na parte material, no que algumas religiões trazem somente aquilo que os homens falam, ou por ver o que alguém fala, né? Um pastor, uma palestrante, um evangélico, um padre falar e às vezes não acreditar naquilo que a pessoa fala, porque algumas vezes não tem respostas. As pessoas buscam, elas buscam certas perguntas, né? Fazem certas perguntas buscando respostas que não acham. E quando não encontram essas respostas, ficam naquela descrença, ficam na incredulidade de não acreditar que possa existir alguém superior. O livro aqui, o Donizete reflete com a gente que o Luiz Pasteur, que ele fez, foi um grande médico, ajudou muito na medicina a avançar. Ele dizia assim, ó, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Ele falava que dava para unir ciência e religião. O próprio Espiritismo traz a ciência, a religião, a filosofia, como um tripé de entendimento para o próprio Espiritismo, né? Então, é possível a gente, sendo seres um pouco mais simples, mais modestos, conseguir entender onde eu posso enxergar, onde eu posso observar a existência de Deus. Percebemos que as coisas existem porque Deus existe. Percebemos que estamos sempre precisando dele e que ele está sempre nos auxiliando, está sempre nos acompanhando. Basta acreditar. A gente não pode ficar só naquele chavão de que há muita injustiça, muita maldade acontecendo, Deus não existe, onde está Deus que não vê tudo isso acontecendo? Deus está vendo tudo isso. Mas ele deu livre-arbítrio para a gente. E o livre-arbítrio nos coloca numa posição de fazermos o que quisermos. E isso também dá a liberdade da pessoa fazer maldade. Então, não dá para a gente achar que somos criaturas que não vamos, em nenhum momento, cairmos em tentação, sabe? E não vamos praticar o mal. A gente é livre. Mas a gente, quando temos a consciência de que se Deus existe, a gente recai em si e fala assim: nossa, Deus me perdoa, nossa, foi um deslize, aconteceu, eu fiz. Já foi, já aconteceu. Mas que se a gente se apegar, grudar nessa ideia da existência dele, a gente vai se fortalecer, a gente vai sempre é, conseguir respirar fundo e falar: ai, dá para seguir, dá para continuar. Deus é Pai, Deus é amor, Ele está nos apoiando, nos incentivando a todo momento. Basta a gente só abrir mais os nossos olhos, abrir mais os nossos ouvidos, enxergar tudo isso que está ao nosso redor, que está acontecendo. Então, é interessante, ó, na historinha, queria colocar aqui para a gente pensar, ó, é, foram as notícias de jornais que deixaram o barbeiro falando da incredulidade dele diante de tantas notícias e tragédias, não? Aí ele fala que assim, ó, quando ele vê o cliente vê um barbeiro, um homem muito barbudo e traz para o barbeiro a reflexão de, olha, tem pessoas aí com barba sem fazer, tem pessoas aí maltratadas da sua parte de barba, cabelo, deixando-a de cuidar. Então é um fator que não existe Deus? Desculpa, não existe barbeiro? Existe. Eles estão lá, o próprio moço falava, não, mas eu tô aqui. Eles é que não vêm até mim. Olha que interessante. E aí o moço fala, pois é. Então Deus existe. Somos nós que não o procuramos, somos nós que não vamos em busca dele. Apenas um movimento nosso já bastaria para chegarmos na conexão com Deus. Allan Kardec traz muitas reflexões sobre isso e por isso mesmo ele pergunta na primeira pergunta do seu Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele traz essas reflexões para nós no Espiritismo para pensarmos de forma científica e filosoficamente
Como podemos observar a existência desse Deus que é um ser único, onipotente, causa primária de todas as coisas, que nos deu a inteligência, que nos deu as capacidades de evoluirmos e crescermos, de sermos melhor do que já fomos. Então, é possível, basta apenas sempre acreditarmos. Confiar que Deus está no nosso controle, confiar que Ele está no comando. Ele está controlando a nossa vida. É ruim falar essa palavra controlando, mas Ele está, porque nada acontece sem a permissão dele. Mas que compete a nós nos conectarmos com Ele para que a gente possa recarregarmos e termos forças de seguir adiante. Sempre nas dificuldades, apeguemos a Ele. Ele está lá, Ele existe e nós precisamos procurá-lo, estarmos em sintonia. E assim a gente vai sempre conseguir o melhor. Então, a nossa reflexão de hoje não é uma pergunta, Deus existe? Não, a nossa reflexão de hoje é, Deus existe. E aí ele é real e a gente pode confiar nele, que tudo vai dar certo, que tudo vai se encaminhar da melhor maneira possível. Acreditemos. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Que assim seja. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.